Senhores passageiros, apertem os cintos, porque a sua viagem sem escalas, diretamente para o passado, está de volta. Eu estou caminhando bem próximo agora aqui do Aeroporto Internacional Salgado Filho, aqui de Porto Alegre. E hoje eu te convido a embarcar comigo em uma aventura de volta à Era do Ouro da aviação brasileira. Vamos viver uma imersão na história da fundação da aviação aérea rio-grandense, a Varig, que foi a primeira companhia aérea do Brasil e se tornou a maior do país. Mas quem conta pra gente um pouco mais sobre é o Marcos, coordenador do projeto Varig Experience. É o resgate da história não só da aviação da Varig, né, da aviação do Brasil, mas ele conta muito da história da aviação mundial, dos primórdios da aviação comercial mundial. Isso foi em 1927, quando a Varig foi criada, né? Mas, em especial, este DC-3, que foi a primeira peça, né, a primeira peça do acervo que foi devolvida para a comunidade, quando a administração do Boulevard assumiu o acervo, foi muito importante, porque ele era a estrela do museu, até porque ele tem toda uma história na humanidade também. Ele foi um avião muito importante na história. Aliás, ele ainda é tido como o avião mais importante da história da aviação comercial. Tem no Museu da Boeing um painel dizendo assim, o avião que tornou o mundo menor, porque logo após ele ter sido projetado e lançado no mercado, ele acabou sendo usado muito, mas muito mesmo, transporte de tropas, de material na Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra acabou, ele tornou-se, então, um atrativo para as empresas aéreas que estavam surgindo, porque era um avião muito forte, de um projeto muito bem feito, e aí ele realmente foi comprado por todo mundo. A própria Varig, ela realmente conseguiu projetar suas linhas para fora do estado, né, subindo Rio, São Paulo e Nordeste, graças à aquisição de mais unidades deste aviãozinho aqui. Para preservar o acervo da empresa aérea falida em 2010, nasceu então em 2016 o Instituto Museu Varig. E por aqui, entre tantas lembranças, o visitante pode conhecer a principal peça do acervo, o Douglas DC-3. Ele em si é uma das primeiras unidades que foi produzida com este nome, DC-3, né? Douglas DC-3. Mas quando nós encontramos o avião, depois de 10 anos lacrado, o acervo do museu em função da falência da Varig, ele estava muito deteriorado. Era muito triste de ver as pessoas, inclusive, que gostam de aviação, pessoas ligadas à Varig de alguma forma, passavam pela avenida e ficavam muito emocionados, muito tristes. E quando a gente teve acesso a ele, o interior dele, depois de 10 anos, estava muito deteriorado. Mas saber que ele ia ser restaurado, né, que existiam pessoas muito interessadas em que a memória da Varig fosse devolvida para a comunidade do Brasil e do mundo. Nós tivemos visitantes do mundo todo aqui. Foi muito legal. Muitas pessoas que trabalharam na época no avião, que eram da antiga manutenção da Varig, foram convidados. Então, assim, todas as pessoas envolvidas no projeto foram muito especiais, porque ao mesmo tempo que eu estava coordenando isso, eu ficava encantado em ouvir isso tudo. Embora tenha começado a frequentar esse avião em 1980, que foi o primeiro avião que eu tive acesso quando eu era criança, era interessante poder somar as informações todas. Quando ele foi colocado aqui e estava todo embrulhado em papel, parecia uma fita de presente. Aí eu pensei, não, mas que legal, que emocionante, eu não vou chorar. Mas aí quando desembrulharam, aí eu fiquei muito emocionado, né? Foi um trabalho muito legal. Não só pela minha história, pela história da Varig, mas pelas pessoas, né? As pessoas sentiam muita falta disso, deste avião especial, dessa história da Varig. A riqueza de detalhes realmente impressiona. Por aqui ficavam os casacos, chapéus, itens pequenos de mão. As poltronas, a cor e até o formato delas, tudo foi mantido como na sua origem, de um passado não muito distante, mas que ainda faz parte da vida de muitas pessoas. Tudo que vocês veem aqui é original. Lógico, é restaurado, nós temos que substituir uma coisa aqui, outra ali. Mas eu digo que 80% do que vocês encontrarem, se não for mais, são itens da aeronave. A grande parte das coisas que estão aqui, a gente tem o prazer de poder olhar e imaginar, poxa, era assim o real. Isso a gente consegue falar para as pessoas. Isso que vocês estão vendo aqui era o avião
como ele era na época, né? Em 1936 ele começou a voar. O tour interno na aeronave é guiado por alunos da Escola Aviação Civil Aerosul, treinados e uniformizados com réplicas de peças de vestuário dos comissários da época e inclui acesso a locais como a cabine de comando e o curioso banheiro. Nós distribuímos os cartões de embarque, porque é gratuito, a pessoa só pega um registro ali, um cartão de embarque para poder embarcar. E nós temos o controle de quantidade de pessoas aqui dentro também. Porque para preservá-lo, né, ele é uma peça de museu, né? Então nós temos um limite máximo de pessoas que entram por vez. Mas a cabine de comando, ela está disponível, nós só não temos como disponibilizar o espaço para que as pessoas pudessem sentar no assento do piloto. Ali sim realmente é muito delicado, né? Tem peças muito frágeis, embora fossem muito fortes para a época, o avião todo era analógico. Se você olha aquilo, as pessoas em geral pensam, meu Deus, como é que eles pilotavam isso? Aí você pensa, tá, daqui 40 anos as pessoas que estiverem voando vão olhar para os nossos aviões hoje e perguntar como é que se voava isso hoje? É o que tinha na época de tecnologia, já era muito, né? Então, assim, elas podem visitar à vontade. Nós temos também um banheiro lá atrás, que só o banheiro já é uma peça de um museu diferente. Vocês olham, meu Deus, isso é um banheiro, é muito engraçado. Após esse tour repleto de nostalgia, que tal uma visita à exposição de motores de aviões da Varig, com exemplares clássicos dos anos 20 aos 70. E esses motores são das primeiras aeronaves que vocês estão observando aqui. Eu insisto, não é, que as pessoas na visita venham e façam o uso do QR Code, porque é uma imersão, uma viagem à tecnologia da época. As aeronaves eram feitas de tela, de madeira, os motores, como dá para perceber, tinham a tecnologia, a restrição que nós compararmos com o que tem hoje, elas eram realmente muito restritas, mas é o que tinha de mais avançado na época. Este motor aqui, mais adiante um pouquinho, é o motor do DC-3. Temos informações dele aqui, mas aqui é ele cortado, né, ele fora da carenagem que está na asa ali no nosso modelo exposto. E aqui nós podemos observar mais características dele, tanto aquele ali quanto aquele ali que realmente é cortado. Você consegue perceber bem mais funcionalidades, né, da mecânica da aeronave. Ela não, ela é fixa. E só para nós continuarmos aqui, para encerrar, Kátia, este motor aqui é um motor a jato, mas é um motor a jato que foi instalado num avião a pistão. Era um avião bimotor da Varig que precisava cumprir uma legislação argentina de aviões quadrimotores, e a Varig conseguiu instalar em avião bimotor esses dois motores que, na verdade, não influenciavam muito na velocidade dele, mas cumpria com a legislação, né? Esse motor do Curtis Comando. E aqui é o motor do Super Constellation, que foi o grande 747 A380 da época, um dos aviões de design mais elegantes na história da aviação, junto com o Concorde. E esse é um dos motores dele, que nós temos também ali no jardim uma outra peça importante dele, que é o Tip Tank, o tanque de combustível extra do Super Constellation. Durante o trajeto pelo local, também nos deparamos com a escultura da asa de Ícaro, representando a ousadia do ser humano ao voar. Também é possível visitar o Hall de Memórias Varig e ver os retratos dos antigos presidentes e também miniaturas dos aviões da empresa. Todo esse tour acontece no jardim do Boulevard Laçador, com entrada gratuita. Porém, a visita no avião ocorre apenas nas quintas-feiras, das 17 às 20 horas. Ah, e daqui a gente também consegue acompanhar as chegadas e partidas das aeronaves, com show à parte.